As falas do assistente ainda ecoam. Abalam, não param. João Martins, logo depois do empate com o Furacão, enfurecido por uma não expulsão que, na visão dele, prejudicou o Palmeiras, a cotovelada de Zé Ivaldo em Hendrick. Rendeu só cartão amarelo para o atleticano. O futebol brasileiro passa a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo e toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores. Trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Foram pontos que voaram e agora o Palmeiras é o 4º na tabela, a 10 de distância do líder Botafogo. E o português seguiu bravo. Falas que apertaram calos. O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol. A Confederação Brasileira de Futebol chamou de xenofobia o desabafo português. Entre outras coisas, escreveu: a CBF lamenta profundamente o que se viu por parte do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins. Um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa. Xenofobia? Então vejamos. A Confederação ainda apontou: equívocos de arbitragem de jogadores técnicos acontecem em todos os lugares, inclusive e principalmente na Europa. A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD para que ele revele qual seria o esquema ou o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. Teve réplica do Palmeiras. Também em nota, a direção alviverde escreveu: diante da agressiva nota oficial divulgada nesta segunda-feira, uma pergunta: por que o comunicado da CBF é endereçado exclusivamente ao Palmeiras, sendo que profissionais de outra equipe da Série A fizeram também ontem comentários semelhantes aos do auxiliar técnico João Martins? Não citou nomes, mas nos remeteu às falas de Felipão, depois do empate do time dele, o Atlético Mineiro, no clássico contra o América, que terminou em 2-2. É hora de ir lá de dentro. O Hulk chegar, olhar para alguém feio, é cartão amarelo. É ordem de lá, a gente já sabe que é isso. A nota alviverde contra as declarações da CBF seguiu. Por que a opinião de um profissional português sobre o futebol brasileiro causou tanto desconforto à CBF, se a própria entidade, como é de conhecimento público, busca um treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira? Qual teria sido a conduta xenofóbica de João Martins? Elogiar a qualidade dos jogadores brasileiros? Perguntou. O Palmeiras finalizou a nota assim: confiamos na independência do STJD, evocado pela CBF, e temos convicção de que o órgão dará ao auxiliar João Martins o tratamento equilibrado que lhe compete. A principal torcida alviverde também entrou na discussão e começou em tom elevado, escrevendo: agora é guerra, CBF. Ao partir para o ataque contra o auxiliar técnico João Martins, a Confederação se coloca em uma trincheira oposta a um de seus afiliados, justamente o mais vencedor de todos. Explicita a perseguição contra a comissão técnica, formada por portugueses, e tenta jogar uma cortina de fumaça sobre as atrocidades cometidas em ao menos 4 jogos do Brasileirão. E vamos pontuá-los agora. O árbitro do sem querer querendo contra o Bragantino. O lance específico citado pela torcida, o do goleiro Cleiton no atacante Hendrick, deveria ter sido expulso? A partida terminou empatado. A nota também cita o golaço de bicicleta de Rony confiscado no Mineirão. Foi o gol de bicicleta na partida que também terminou em 1-1, no lance marcado impedimento. A nota da organizada também lamentou a bola que entrou na Fonte Nova, menos para o VAR. Foi a derrota para o Bahia por 1-0 e o gol de Arthur, que foi dado em campo, anulado pela arbitragem de vídeo. Por fim, a organizada também lembrou do lance de Zé Ivaldo contra o jovem Hendrick, que na visão do lado alviverde deveria ter sido expulso. A partida terminou em 2-2. Nesses jogos, nenhuma vitória. O Palmeiras perdeu 1 e empatou os outros 3.
Na véspera de um confronto pesado, o São Paulo recebe o Palmeiras amanhã, aqui no estádio do Morumbi, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2023. O tricolor paulista não se contentou em acompanhar de longe a troca de farpas entre a equipe paulista e a Confederação Brasileira de Futebol. Muito pelo contrário, botou ainda mais lenha nessa quente fogueira. Não vai ter posicionamento nenhum nesse sentido. Mas, óbvio, nós estamos atentos, né? A gente acha que sempre é ruim, na véspera de um jogo decisivo, qualquer ponderação nesse sentido. A gente acredita sempre no sistema, né? Ou seja, senão não compensa disputar os campeonatos, né? Os erros vão acontecer e acontecem contra todos os times. Erros, acertos, intenção, pressão. Como é que você vê os últimos episódios? Será que tudo isso pode influenciar os importantes 90 minutos entre São Paulo e Palmeiras amanhã? Certamente não dá para reclamar de véspera. Teremos que aguardar. Belíssima matéria do amigo Nivaldo Decilo, colocando os pontos, todos os pontos desta, entre aspas, guerra. E essa palavra guerra não é legal. Na guerra, todos perdem. Perde o Palmeiras, perde o futebol brasileiro, perde a CBF. O ideal seria a conversa, o diálogo. Todos sentados à mesa para tentar encontrar uma solução. Quando parte para redes sociais, quando parte para ofensas, quando entra organizada no negócio, a guerra está declarada e aí todos perdem. Todos perdem, não é o caminho, é o menos inteligente dos caminhos, é o pior dos caminhos. E essa história eu espero sinceramente que ela tenha punidos. Eu estou fazendo campanha contra ninguém, não. Não pode um cara dentro do futebol, e eu estou falando do seu Filipão também, hein? Fala do Filipão aí. Falou bobagem. Falou bobagem. A gente sabe como é que é, a ordem vem de lá de cima. Que conversa é essa, Filipão? Que eu tenho o maior respeito pelo Filipão, pelo amor de Deus. Adoro o Filipão, mas não pode falar isso. E ele tem um peso de um campeão mundial que trabalhou na CBF. Pô, se ele está falando isso, o futebol brasileiro está de ponta cabeça. Meu Deus do céu. São pessoas que perdem a noção, são autoridades. Falam uma imbecilidade achando que não vai acontecer nada. E aí começa a colocar dúvida em tudo aquilo que acontece. Um erro que é natural de acontecer, né? São humanos. Aí começa a colocar dúvida em erros naturais que ocorrem no futebol. O futebol é um jogo de erros. Uma coisa é o técnico do Piriri, futebol e samba, falar. Outra coisa é o Filipão falar isso que ele falou. Exatamente. Pelo amor de Deus, gente. O Batista está colocando aqui uma situação seríssima. E o que eu falei, o que esse auxiliar técnico do Palmeiras falou, isso tem que tomar providência. Que conversa é essa? Uma hora é o negócio do negócio de aposta, jogador vendido, jogador que não sei o quê. Agora isso? Onde nós vamos parar com o futebol brasileiro? Diria um amigo meu, o futebol brasileiro está acabando. O futebol brasileiro está na UTI. Essa é a verdade.